No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo, do Todo-Poderoso, venha envolver a sua vida. Que a sua mão poderosa venha levantá-lo dessa prostração, desse desânimo. Sim, que o Espírito do Deus Altíssimo venha encobrir a sua vida e fazer dela uma vida que tenha sabor, que tenha razão de ser. Que o Espírito do Deus Altíssimo seja com você, minha amiga e meu amigo ouvinte, desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, recebe, diga graças a Deus. O perdão é uma doação de si em favor da pessoa perdoada. Ninguém é capaz de perdoar se não for movido por um sentimento nobre de dar. Dar. Dar é amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus foi o primeiro a trilhar o caminho do dar, do sacrifício. Dar é sacrificar, porque você tira de si para ofertar para outra pessoa. E se uma pessoa não é capaz de perdoar, como que essa pessoa pode ser capaz de receber perdão? Se Jesus mesmo disse na sua oração, perdoa-nos os pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, se a pessoa não perdoa, como que ela vai receber perdão de Deus? E ele complementa, porque se perdoardes, também sereis perdoados. Porém, se não perdoardes, não sereis perdoados. Essa é a lei da fé, é a lei de Deus, é a lei que não tem sentimento. Não é, não é. Você dá, você recebe, você não dá, você não recebe. E da forma como você der, você vai receber. Essa é a puríssima verdade. Eu estava imaginando, pensando, meditando sobre Caim e Abel. Porque são duas figuras, são dois exemplos que provam, que mostram os dois tipos de pessoas neste mundo. Dois tipos de pessoas neste mundo. O que dá de acordo com o seu coração sincero, puro e perfeito, e aquele que dá de acordo com o seu egoísmo. Caim ofereceu sacrifícios, ofertas de sacrifícios a Deus. Só que Caim era um homem que tinha inveja, nutria inveja do seu irmão mais novo, Abel. Então, quando Caim ofereceu a oferta de sacrifício a Deus, a oferta
de Caim disse para Deus: olha, ele não é justo, porque ele é uma pessoa invejosa, ele é uma pessoa má, ele tem maus pensamentos dentro de si. Então, a oferta de Caim testemunhou contra Caim diante de Deus. Então, Deus não aceitou. Deus não rejeitou aquela oferta. Já a oferta de Abel foi diferente. Ele pegou do melhor da gordura dos seus animais, os dízimos dos seus animais, e trouxe para Deus. Então diz o texto que Deus se agradou da oferta de Abel. Por que se agradou? Porque a oferta de Abel também falou, testemunhou de Abel, e falou que Abel era um homem justo. Por isso, ele foi justificado diante de Deus. A sua oferta foi aceita diante de Deus. É interessante isso, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você sabe que a oferta é como um presente. Presente. Quando você dá um presente para uma pessoa, seja para um ente querido, seja para um amigo, namorado, para namorada, antes de você comprar o presente, você avalia, você pesa quem é a pessoa, você vê o perfil daquela pessoa. Então, se a pessoa que você vai comprar o presente é homem, então o seu presente deve ser masculino. Você não vai comprar um vestido para um homem, não é? Então, você vai comprar o seu presente de acordo com a pessoa. Então, se a pessoa é muito querida por você, então você se preocupa, você busca aqui, ali e acolá, você anda, você corre atrás. Mas primeiro, antes de comprar e escolher o presente, você fica pensando: meu Deus, o que eu vou dar para fulano? O que eu vou dar para fulana? Eu tenho certeza que isso acontece com você. Quer dizer, quando você, antes de comprar o presente para dar para a pessoa amada, você pesa, você avalia, você medita, não é verdade? E de acordo com o grau de amor que você tem para com essa pessoa, então você se esmera ou não, você se esforça ou não para comprar o melhor para ela, não é assim? É assim, todo mundo faz assim, todo mundo é assim, não há ninguém diferente. Ora, a mesma coisa com respeito a Deus. Quando uma pessoa vai dar uma oferta para Deus, quem é Deus? Bom, Deus é o sublime, é o Senhor, é o meu Senhor. Se eu o considero o meu Senhor, se eu o coloco em primeiro lugar na minha vida, se Ele está acima de tudo, então a oferta que eu vou oferecer para Ele vai ser a melhor que eu posso dar, a melhor. Ainda que não seja mais cara, não importa, mas eu vou me esforçar, eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor para Ele. Ora, é isso que Deus vê. E a oferta vê tudo isso. Jesus foi a oferta de Deus para o mundo, não foi? E o que Jesus fez? Jesus disse assim, olha só, ele representa as nossas ofertas. Ele disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos e de Deus. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Veja que Jesus, como oferta, falou, definiu, decidiu, determinou, né? Aquele que me confessa diante dos homens, quer dizer, aquele que me abraça com todas as suas forças, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, de toda a sua fé, então eu também o confesso diante do meu Pai. Olha, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é meu servo, eu o lavei com o meu sangue, Ele está limpo, Ele está lavado, Ele está perdoado, Ele está justificado.
Por quê? Porque houve uma entrega total para ele, para Jesus. Ora, se a pessoa entrega a vida para Jesus de qualquer maneira, se a pessoa faz uma oferta de qualquer maneira, e eu não estou me referindo simplesmente à oferta econômica que você coloca no altar, não, isso é insignificante. Eu estou me referindo àquilo que aquela oferta representa, o sentido, o significado, o símbolo daquela oferta, porque nela está a alma do ofertante. Então, se a pessoa coloca qualquer coisa no altar, é porque o seu coração, a sua consideração para com o Senhor Jesus é nenhuma. Então ele não aceita aquilo. Ele não aceita, simplesmente não aceita. Então, por exemplo, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus há 53 anos atrás. 53 anos atrás. Puxa vida, eu coloquei toda a minha fé, eu coloquei tudo no altar e venho seguindo até aqui. E ele tem me guardado, protegido. Então, as pessoas vão dizer, poxa, o bispo é um homem de sorte. Não se trata de sorte. O bispo nasceu com bumbum para a lua. Não, tampouco. O bispo merece. Não, o bispo não merece. É que a oferta, a entrega da oferta é uma coisa pessoal. Ninguém pode ofertar por mim. Sou eu que tenho que ofertar. Então, quando eu oferto a minha vida, quando eu coloco a minha vida no altar, quando eu oferto a minha vida para o Senhor Jesus, quando eu ofertei, então eu coloquei toda a minha força, todo o meu vigor. Eu dei o meu tudo. Então, por conta dessa entrega espontânea, liberal, livre, então eu recebi o retorno do meu Senhor. É isso que acontece. Jesus disse, da forma como a pessoa dá, ela vai receber. Você pode ler isso em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dais e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, etc. Porque da mesma forma como medis, vos medirão também. Quer dizer, da forma como a gente dá, a gente vai receber. Então você que está me ouvindo nesse momento aí, e que continua e mantém uma mágoa no seu coração, mas mesmo assim você vai na igreja, o que adianta você ir na igreja? O que adianta você orar? O que adianta você jejuar? O que adianta você dar oferta? Não adianta nada, porque você mantém uma mágoa no seu coração. Qualquer oferta que você coloca no altar para o Senhor, estará manchada de mágoa. E ele não vai aceitar isso. Claro que não vai aceitar. Você tem mágoa de fulano, beltrano, cicrano. Você é aquela pessoa que carrega mágoa consigo e você é egoísta. E não apenas egoísta, porque você não está pensando em si próprio. Porque quanto mais tempo você carrega essa mágoa contra fulano ou beltrano, mais prejudicada você vai sendo. Por quê? Porque quando uma pessoa perdoa, ela se libera, ela fica livre daquele peso da má consciência, ela fica livre daquele ressentimento. Ela fica livre. Ela fica absolutamente livre. Por isso que o perdão, Jesus exige o perdão, que nós perdoemos uns aos outros, para que então possamos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós continuaremos presos, aprisionados ao inferno, ao diabo, ao demônio. Porque a falta de perdão, o ressentimento é algo do diabo, é maligno. Então, enquanto eu mantiver um ressentimento contra alguém dentro de mim, eu mantenho um espírito ruim dentro de mim. E, obviamente, a minha vida fica amarrada, fica presa. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Caim ofereceu o que era podre para Deus e ele não aceitou. E Abel ofereceu o melhor e Deus aceitou. Então Abel alcançou o perdão, alcançou a graça de Deus. Qual é a oferta? Que tipo de oferta você tem apresentado a Deus? Ei, minha amiga, meu amigo,
você se diz crente, você conhece a Bíblia, você sabe dos textos bíblicos de cor e salteado, e pensa que isso vai salvar você. Não vai não, porque o diabo conhece a Bíblia melhor do que você, do que eu, não é? E nem por isso deixa de ser diabo. Então, minha amiga, meu amigo, ouvinte, coloque a cabeça no lugar, use a sua fé com inteligência. Use a sua fé com inteligência, raciocine. Poxa, como que eu posso oferecer a Deus uma oferta se o meu coração está cheio de mágoa? Não adianta, sua oferta não é aceita, sua oração não é aceita, tudo que você faz em relação a Deus não é aceito. Olha, preste atenção, amanhã nós teremos aqui uma vigília, às 6 horas da tarde, aqui no Templo de Salomão, em São Paulo. E nessa vigília eu vou conduzi-la de ponta a ponta. Ela começa às 6 e termina às 9. Amanhã é feriado aqui em São Paulo, então a gente sabe que fica melhor para as pessoas participarem. Então, se você carrega consigo um peso, uma mágoa, se você quer se liberar, venha amanhã aqui. Se você quer se libertar, venha amanhã aqui. Amanhã nós teremos a noite do noivo, quando aquelas virgens sábias levaram o seu azeite na vasilha, né, para manter a chama acesa, a chama da fé. Então você que quer manter a chama da fé acesa, amanhã às 6 da tarde. Se você é uma pessoa que acabou o seu azeite e você está sem luz, está desorientada, perdida, você não sabe quando vem um noivo, você está desesperada porque você não sabe para onde vai, você está dando murro em ponta de faca, enfim, você está andando no escuro, dando giros. Ora, se você quiser mudar essa situação, amanhã às 6 da tarde, aqui no Templo de Salomão, na grande vigília do noivo. Venha buscar azeite, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está com a vasilha vazia ou que está se esvaziando, está acabando e ainda resta um pouquinho, mas então venha amanhã buscar o seu azeite, o azeite do Espírito Santo. Amanhã aqui no Templo de Salomão, às 6 horas da tarde. Você é o meu convidado, tá bom? Graças a Deus. Senhor, hoje eu vim falar contigo. Eu não sei o que há comigo pra estar vazio assim. Senhor, meu olhar está molhado, meu sorriso tão calado, me perdi dentro de mim. Senhor, a minha alma está tão triste, ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. Senhor, o meu ser está sofrendo, vem depressa, vem correndo, alegrar meu coração. Senhor, há momentos, é verdade,
que a gente tem vontade de deixar tudo e fugir. E muitos vão morrendo nesta vida, sem esperança e sem guarida. Eu, porém, confio em Ti. Senhor, a minha alma está tão triste. Ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. Senhor, o meu ser está sofrendo. Vem depressa, vem correndo. Alegrar meu coração. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Célia. Gostaria de agradecer ao Senhor pelo livro Nada a Perder 1, porque quando eu cheguei na igreja, foi bem na época que o Senhor estava sendo preso, que estava tendo aquela divulgação na mídia, e eu não entendia muito bem, porque eu estava nova na igreja, mas quando saiu o livro eu pude entender tudo, né, o que o Senhor passou, o que o Senhor viveu, e isso trouxe para a minha vida, né, porque eu também estava num momento de dificuldade, de luta, de tribulação. Então isso só veio me fortalecer, né, o livro, a leitura, o Senhor compartilhando tudo que o Senhor viveu. Então veio me trazer muita força e perseverança. O livro Nada a Perder, volume 1, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Eu tenho um recado para você. Na época de Jesus, ao pôr do sol, as pessoas costumavam vir a ele e trazer os seus amigos e familiares aflitos para buscar alívio e direção. E todos eram atendidos. Aos domingos, aqui no Templo de Salomão, também ao pôr do sol, às 18 horas, nós estamos ministrando a transformação total para pais e filhos. Para você que procura a paz para a sua família, e você que está buscando a direção de Deus para enfrentar este final dos tempos que estamos vivendo, nós estamos fazendo o estudo do Apocalipse. Traga a sua Bíblia, venha participar com a gente. Neste domingo, ao pôr do sol, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Eu espero por você. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que foram batizadas, que foram seladas, receberam o Espírito da fé que dá vida. O Espírito de Deus que dá a fé, que faz nos dar coragem para tomar atitudes. Vamos ouvir esses testemunhos. Meu nome é Karen, eu tenho 28 anos. A minha infância foi tranquila, como uma criança normal. Só que aos 10 anos de idade, eu fui abusada pela pessoa que eu nunca imaginava na minha vida. Depois que eu fui abusada, eu me senti com medo de ficar sozinha,
medo dos homens, sabe? Medo de descobrirem o que essa pessoa fez comigo. Isso causar uma morte, causar um problema maior ainda. Meu pai bebia muito e isso, além de afetar o casamento dele, afetava o convívio, dia a dia com ele. Ele batia em mim, batia na minha irmã. Isso deixava a gente triste, né? Porque uma família que era para ter harmonia, alegria, qualquer lugar que ia era briga. Qualquer lugar que ia era bebida envolvida. E isso atrapalhava muito na nossa união familiar. Teve um caso que passou até na televisão, da moça que matou os pais. E isso mexeu muito com a minha cabeça, virou muito a minha cabeça. E devido a tudo que aconteceu na minha vida, o que eu pensei? Eu vou matar meus pais. Ah, essa menina fez isso, eu vou matar também. Aí via a faca, qualquer faca que eu via, eu já lembrava dessa cena. Já lembrava. E passava o pensamento de matar eles mesmo. Não cheguei a fazer, mas pensei, achando que isso poderia ser a solução. Isso ocasionou uma depressão muito profunda, sabe? A ponto de eu chorar do nada, eu não ter alegria. Ao mesmo tempo que eu dava risada para as pessoas, à noite, meu travesseiro me conhecia, que eu era triste. Para as pessoas eu tinha que mostrar aquela cara infeliz, aquela cara alegre, aquela cara que está bem, mas no fundo, não. Minha tia, vendo todo o meu sofrimento, ela me fez um convite de ir para a igreja. E eu aceitei. Eu aceitei e fui com toda a minha fé. Chegando lá, fui bem recebida. E eu saí de lá leve, eu saí de lá bem. Continuei perseverando, aprendendo como usar minha fé, como se lançar, como fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E a direção que vinha do altar é que eu tinha que ter o Espírito Santo para me suportar todas as lutas que estava enfrentando. E eu comecei a me aprofundar, a conhecer, a saber, a buscar o Espírito Santo, a não sossegar enquanto não conquistá-lo. E eu fiz meus propósitos, eu fiz voto, eu orava, eu jejuava, eu busquei, eu larguei a vida errada, mentira, tudo que não agradava a Deus, tudo que o homem de Deus ensinou no altar. Eu neguei o meu eu para poder conquistar o Espírito Santo. Numa reunião de domingo, eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi algo tremendo, maravilhoso. Não tem como descrever exatamente, de tão magnífico que foi. Buscando ele desceu sobre a minha vida e eu senti a paz, a certeza que ele estava dentro de mim, a alegria. Não a alegria do mundo, passageira, só ali na hora, não. Depois que eu saí dali, aí é que eu tive essa certeza mais ainda, que ele estava dentro de mim, que ele não ia me abandonar. O Espírito Santo é tudo para mim, tudo, tudo. O Espírito Santo não é uma alegria momentânea, não. O Espírito Santo, ele permanece, ele está aqui dentro de mim. Eu casei, constituí uma família, só que com o tempo eu perdi meu esposo. E se não fosse o Espírito Santo, eu não tinha superado isso. Não tinha. Eu estaria caída, prostrada, sem ânimo nenhum, sem razão nenhuma para viver. Só que como eu tenho o Espírito Santo, ele me sustentou, ele me deu força, ele me deu razão para permanecer. E hoje o Espírito Santo me dá força para fazer um novo recomeço na minha vida, em todas as áreas dela, em todos os sentidos. Hoje eu sou uma mulher forte, com todas as marcas do passado cicatrizadas, graças ao Espírito Santo. Meu nome é Nilson, tenho 50 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tive muitos problemas na minha vida conjugal. Nós passávamos às vezes uma semana sem conversar, vários dias, conversava só o necessário e ninguém sabia na realidade a razão daquilo. Eu tinha muitas frustrações na minha vida profissional, que onde eu trabalhava, todo mundo gostava de mim, eu virava encarregado, eu virava chefe, mas quando eu ia desenvolver alguma coisa para mim própria, não dava certo, não ia. Eu vivia essa situação e me afogava na bebida, era desse jeito, entendeu? E minha esposa, também querendo uma solução, indicaram para ela uma casa de encosto. Aí chegou lá e falaram para ela, sua vida está assim porque você está devendo para os encostos, você tem que entregar a sua vida que tudo vai mudar. Foi onde piorou tudo de vez. Nós entregamos de cabeça,
fazia tudo que era dado a direção para fazer e a gente só se afundando. E chegou o ponto de a gente estar separado. Foi nessa situação. Eu nunca tinha esse desejo de morte. Eu vim acabar com esse desejo de morte depois que nós começamos a seguir a direção que os encostos davam para a gente. Aí vinha esse pensamento, eu vou acabar com tudo, vou matar, vou morrer, vou matar, vou morrer. Só tinha esse pensamento, não tinha outro. E eu tentei uma vez o suicídio. Joguei o carro em cima do poste com todo mundo dentro. A minha esposa pulou no volante, tirou o carro de cima do poste, entendeu? Eu queria acabar com tudo. E eu, na força do braço, eu não conseguia sair dessa situação. Eu não conseguia sair disso. Você ficava me perturbando, perturbava meu sono, me perturbava. Então, eu ficava no bar. De vez de eu ir para casa, eu ia para o bar. Aí eu chegava em casa, ela já tinha ido dormir, o meu prato estava lá no fogão. Eu também não comia, dormia do jeito que estava, não tomava banho. Nós dois tínhamos visto cigarro, fumava muito. E numa madrugada, nós assistindo a televisão, despertou em nós algo que um homem estava falando na televisão. Que existe algo que pode mudar a sua vida, isso e tal. E eu me vi naquela situação. Foi onde nós pegamos, sem se falar já há dias. Vamos nesse lugar? Vamos. Aí procurando saber onde era o endereço. Na primeira noite que nós chegamos, nós já conseguimos dormir, porque a gente já não dormia. Nós sentamos um de frente para o outro e conversamos igual gente civilizada, porque a gente só sabia gritar e falar palavrão um com o outro. Conversamos. Vamos seguir essa direção? Vamos. Não foi da noite para o dia. Mas eu já consegui enxergar um horizonte na minha vida. Não tinha saída, já consegui enxergar. E corrente de libertação, e luta. E chegou um momento, as coisas foram mudando, foram acontecendo. Dentro de cada um de nós, dentro de mim foi acontecendo. E chegou um momento que eu queria morar dentro da igreja, de tão bem que eu me sentia na igreja. E foi aonde o homem de fé falou, sabe por que se sente bem aqui? Porque aqui tem a presença de Deus. Mas essa presença de Deus tem que estar dentro de você. Para você não se sentir bem só dentro da igreja. Aonde você estiver, no lugar que você estiver. E começou a explicar para mim da importância do Espírito Santo. Aí foi explicando, eu fui entendendo, tendo aquela curiosidade, querendo saber. E fui lendo, e fui orando, e fui jejuando, e fui buscando. Até que eu tive essa experiência com Deus. Eu andava tão em sintonia com as coisas de Deus que eu tive essa experiência com Deus dirigindo o meu carro. Que no mesmo instante onde eu estava, eu fiz a volta e voltei para casa. Falei para minha esposa, você não sabe o que aconteceu comigo. Aconteceu uma coisa fantástica agora, eu tive uma experiência com Deus. E eu queria falar para o meu vizinho, eu queria falar para o outro da frente, eu queria falar para todo mundo, que todo mundo ouvisse, sabe? Porque eu entendi o que o pastor falava. Ó, você não vai se sentir bem só dentro da igreja, mas aonde você estiver. A gente passa luta, muitas lutas, mas eu venço todas as lutas. Todas. O Espírito Santo é o oxigênio da minha vida. Isso se estendeu dentro da minha casa. Eu tenho 3 filhos dentro da minha casa. Os 3 são batizados com o Espírito Santo. Os 3 têm essa vontade, esse desejo, esse querer, esse compromisso com o Espírito Santo. Então, a minha vida é completa em todos os sentidos. Que depois se estendeu, no meu casamento. A gente estava separado, eu tinha uns 9 anos de casado. Hoje eu vou para 30 anos de casado com a mesma mulher. Então, Deus me mudou ela, mudou a nossa família, mudou tudo. Fantástico. O Espírito Santo, para mim, eu resumo nisso. É o oxigênio da minha vida. Quando Deus chama alguém para ser seu parceiro, é para torná-lo a própria bênção neste mundo. A parceria com Deus é incondicional e exige sacrifício de entrega total. Nessa parceria, o termo exigido é o de tudo por tudo. Tudo de Deus por tudo do ser humano. Se nos colocarmos totalmente no altar de Deus, Ele tem liberdade total para realizar mais do que os nossos sonhos. Deus faz com que os sonhos dele se materializem em nossas vidas. Igreja Universal do Reino de Deus, o lugar da materialização dos sonhos pela fé.
Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, então, não se esqueça. Nós vimos testemunhos maravilhosos do Espírito Santo, né? Pessoas que tiveram suas vidas transformadas quando receberam o Espírito Santo. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, minha amiga, ela pensa como Deus pensa. Ela vê como Deus vê. Ela tem compaixão, ela não consegue manter ressentimento dentro de si. Quem tem o Espírito Santo tem o espírito do amor, o espírito do perdão e perdoa. Então, amanhã às 6h, nós vamos estar trabalhando nesse aspecto. E aqueles que estão interessados, cheguem antes das 6, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, tá bom? Aqui no Brás. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, ouve a minha oração. Livra-me, te peço, desta minha solidão. Ninguém neste mundo pode me ajudar. O amor e a paz me dar. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, livra-me depressa, pois estou aflito. Estende a tua mão para me ajudar e o meu fardo aliviar.